Provisão divina, o segredo para superar as preocupações financeiras. Olá, seja muito bem-vindo. É uma alegria enorme tê-lo aqui, buscando aprender e se fortalecer por meio da palavra de Deus. Hoje, vamos conversar sobre um tema que toca a vida de muitas pessoas: dificuldades financeiras. Todos nós, em algum momento, enfrentamos desafios relacionados às nossas finanças, seja pela perda de um emprego, despesas inesperadas ou por simplesmente não conseguirmos equilibrar as contas. Mas, em meio a essa realidade, há uma verdade transformadora que pode trazer paz ao nosso coração: Deus é nosso provedor. A Bíblia nos ensina que não precisamos viver ansiosos ou preocupados com o amanhã. Em Mateus 6:25-34, Jesus nos convida a confiar completamente na provisão de Deus, que cuida até mesmo das aves do céu e dos lírios do campo. Se Deus se preocupa com essas criações, quanto mais Ele cuidará de nós, seus filhos. Vamos mergulhar nessa passagem e aprender como superar as preocupações financeiras, confiando na provisão divina. Mateus 6:25-34. Confiar em Deus, o nosso provedor. Mateus 6:25-34 é uma das passagens mais reconfortantes da Bíblia. Jesus nos ensina, com simplicidade, que a ansiedade em relação às necessidades materiais não deveria fazer parte da vida de quem confia em Deus. Ele diz: portanto, eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida, e o corpo mais importante do que as roupas. Mateus 6:25. Com essas palavras, Jesus nos chama a olhar para o essencial: nossa vida e nossa existência em si são dádivas de Deus, e Ele, que nos deu a vida, também nos dará os meios para sustentá-la. Quando focamos apenas nas preocupações financeiras, perdemos de vista a grandiosidade do cuidado de Deus. Nossa confiança não deve estar nas circunstâncias ou nos recursos limitados, mas sim no Deus ilimitado que tudo provê. Como Deus quer que vivamos? A partir dessa passagem, podemos perceber como Deus deseja que vivamos. Ele quer que abandonemos a ansiedade, que é muitas vezes fruto de nossa tentativa de controlar tudo ao nosso redor. Quando nos preocupamos em excesso com as finanças, estamos, na prática, assumindo o controle que deveria pertencer a Deus. No entanto, Jesus nos convida a mudar essa mentalidade e viver com fé. Ele utiliza exemplos simples e poderosos para ilustrar o cuidado de Deus. Observem as aves do céu: não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Mateus 6:26. Aqui, vemos um chamado claro para confiar. Deus cuida das aves, que não têm preocupações com o amanhã. Elas vivem o presente, confiando instintivamente na provisão que Deus coloca diante delas. Se Deus cuida tão bem dos pássaros, que são parte de sua criação, quanto mais Ele cuidará de nós, que somos criados à sua imagem. Jesus segue com outra metáfora. Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Mateus 6:28-29. Essa comparação com os lírios nos ensina que Deus não só supre nossas necessidades, mas também nos abençoa com beleza e abundância, às vezes além do que podemos imaginar. Viver confiando em Deus significa reconhecer que Ele é capaz de nos dar mais do que pedimos ou pensamos. Efésios 3:20. O que podemos aprender com Mateus 6:25-34? Há muitas lições valiosas nesta passagem que podemos aplicar à nossa vida, especialmente em tempos de dificuldades financeiras. 1. Confiança na provisão de Deus. Em primeiro lugar, somos chamados a confiar. Deus, como nosso Pai, conhece nossas necessidades antes mesmo de pedirmos. Ele sabe o que precisamos para viver e promete cuidar de nós. Isso não significa que devemos viver de forma irresponsável, mas sim que devemos confiar mais na provisão divina do que em nossos próprios esforços. 2. Viver um dia de cada vez. Jesus nos ensina a focar no presente e não deixar que a ansiedade sobre o futuro domine nossa vida. Ele nos diz em Mateus 6:34, portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações.
Basta a cada dia o seu próprio mal. Essa é uma lição poderosa. Devemos fazer o nosso melhor hoje, confiando que Deus já está cuidando do nosso amanhã. 3. Prioridade no reino de Deus. Outro ponto essencial é o ensinamento de Mateus 6,33. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Quando colocamos Deus e seu reino como prioridade em nossa vida, Ele cuida das demais áreas. Muitas vezes, as preocupações financeiras surgem porque estamos focando mais nas coisas materiais do que no espiritual. Jesus nos ensina a inverter essa lógica. Ao priorizarmos as coisas de Deus, Ele nos abençoa em todas as áreas. 4. A vida vale mais que coisas materiais. O ensinamento central de Mateus 6,25-34 é que a vida e o relacionamento com Deus são muito mais importantes do que qualquer preocupação material. Devemos lembrar que as coisas terrenas são passageiras, mas a nossa comunhão com Deus é eterna. As consequências da falta de fé. Quando ignoramos essas lições e permitimos que a ansiedade e o medo governem nossas vidas, as consequências podem ser devastadoras. A falta de fé pode nos afastar de Deus e nos levar a tomar decisões precipitadas. Muitas pessoas, ao se depararem com dificuldades financeiras, começam a se desesperar, acreditando que precisam resolver tudo sozinhas. Esse desespero pode resultar em uma série de problemas, como endividamento excessivo, ganância e até desonestidade. A Bíblia adverte contra o amor ao dinheiro e a busca desenfreada por recursos materiais. Em 1 Timóteo 6,10, lemos: pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Quando deixamos de confiar em Deus e começamos a confiar nas riquezas ou nos nossos próprios esforços, colocamos nossa fé em perigo. As bênçãos de confiar na provisão de Deus. Por outro lado, confiar em Deus para nossas necessidades financeiras traz bênçãos imensuráveis. A primeira e mais importante delas é a paz interior. Quando sabemos que Deus está no controle, podemos descansar, sabendo que Ele sempre proverá o que precisamos. Essa paz é mencionada em Filipenses 4,6-7, onde Paulo nos aconselha a não nos preocuparmos com nada, mas a colocarmos nossas necessidades diante de Deus em oração. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará nossos corações e mentes em Cristo Jesus. Além disso, a confiança na provisão divina nos aproxima mais de Deus. Quando dependemos dele, fortalecemos nossa fé e nos tornamos mais sensíveis à sua vontade e direção em nossas vidas. As dificuldades financeiras são reais, e muitos de nós as enfrentamos em algum momento da vida. No entanto, a palavra de Deus nos oferece uma saída para a ansiedade e o medo: confiar na provisão divina. Jesus, em Mateus 6,25-34, nos convida a abandonar nossas preocupações materiais e colocar nossa confiança em Ele, que cuida de nós com amor e abundância. Viver dessa forma nos permite experimentar as bênçãos de uma vida livre de ansiedade, centrada na fé em Deus, nosso provedor. Ele cuida das aves do céu e dos lírios do campo, e com certeza cuidará de nós, seus filhos amados. Que possamos sempre lembrar dessa verdade e viver com o coração cheio de fé e gratidão, certos de que o Senhor suprirá todas as nossas necessidades. Que Deus abençoe sua vida e lhe conceda paz em meio a qualquer desafio financeiro que você esteja enfrentando. Ele é fiel para prover tudo o que você precisa, basta confiar e buscar seu reino em primeiro lugar. Amém. Queridos, espero que tenham sido edificados com essa mensagem. Se inscreva no canal, compartilhe, curta para o YouTube reconhecer o conteúdo como relevante. Leia a descrição, tem muita informação valiosa, que ajudará você. Fiquem na paz do Senhor. Até o próximo vídeo.